A graça e a paz de Cristo, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. Hoje venho trazer uma reflexão muito interessante e polêmica com o tema Jesus voltou no ano 70? Então vejamos a seguir. A crença sobre se Jesus voltou no ano 70 depois de Cristo é um ponto de divergência teológica dentro do cristianismo. A visão majoritária difere significativamente da visão minoritária conhecida como preterismo. Vamos detalhar ambas as perspectivas. Primeiro, visão majoritária cristã. A grande maioria das denominações e teólogos cristãos acredita que a segunda vinda de Jesus Cristo é um evento futuro, literal e físico, que ainda não ocorreu. Esta crença é fundamentada em diversas passagens bíblicas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que falam sobre um retorno glorioso de Jesus à Terra. Principais aspectos da segunda vinda na visão majoritária: retorno físico e visível. As Escrituras frequentemente descrevem o retorno de Jesus como um evento visível para todos, com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, versículo 30 e Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Assim como ele ascendeu ao céu fisicamente, ele retornará também da mesma maneira. Atos capítulo 1, versículo 11. Ressurreição dos mortos. Acredita-se que no momento da segunda vinda os mortos em Cristo ressuscitarão e os crentes que estiverem vivos serão transformados e reunidos com ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. E 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Julgamento final. A vinda de Jesus também está associada ao julgamento final de toda a humanidade, onde os justos serão separados dos injustos. Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46 e Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Estabelecimento do reino de Deus. Acredita-se que Jesus estabelecerá plenamente o reino de Deus na terra, um reino de justiça, paz e retidão que durará para sempre. Apocalipse capítulo 21, 22. Alguns creem em um período de 1000 anos, o milênio, antes do estado eterno. Nova criação. A Bíblia fala sobre a criação de novos céus e uma nova terra após o julgamento final, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 4. O ano 70 depois de Cristo, na visão majoritária, para a maioria dos cristãos, o ano 70 depois de Cristo é um marco histórico importante, devido à destruição do segundo templo em Jerusalém pelo Império Romano. Embora Jesus tenha profetizado essa destruição, em Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2, ela é vista como um evento distinto de sua segunda vinda. A destruição do templo é frequentemente interpretada como um julgamento de Deus sobre a nação de Israel por rejeitar Jesus como Messias e como o cumprimento de algumas profecias do Antigo Testamento. No entanto, não é considerado o retorno final e glorioso de Cristo. Segundo, visão minoritária. Preterismo. O preterismo é uma interpretação teológica que sustenta que muitas, se não todas, as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, incluindo aquelas relacionadas à vinda de Jesus, foram cumpridas no primeiro século da era cristã. O termo preterismo deriva do latim praeteritus, que significa passado. Principais aspectos do preterismo. Foco no primeiro século. Os preteristas acreditam que o contexto histórico das profecias do Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, Mateus 24, e no livro de Apocalipse, era primariamente o período que aconteceu e culminou com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Interpretação da vinda de Jesus. Os preteristas interpretam as passagens que falam da vinda de Jesus em um sentido simbólico ou espiritual, em vez de um retorno físico e literal à terra. Eles argumentam que essa vinda se manifestou através do julgamento de Deus sobre Jerusalém e o sistema judaico rebelde em 70 depois de Cristo. Cumprimento das profecias. Eles veem a destruição do templo, a dispersão dos judeus e o fim do sistema de sacrifícios como cumprimento das profecias sobre o fim da era da antiga aliança e o estabelecimento da nova aliança em Cristo. Diferentes tipos de preterismo. Preterismo total ou completo. Acredita-se que todas as profecias do Novo Testamento foram cumpridas no primeiro século, incluindo a ressurreição dos mortos e o julgamento final. Preterismo parcial.
acredita que muitas profecias foram cumpridas em 70 depois de Cristo, mas ainda espera um futuro retorno físico de Jesus, a ressurreição dos crentes e o julgamento final. O ano 70 depois de Cristo no preterismo. Para os preteristas, o ano 70 depois de Cristo é crucial. Eles argumentam que as passagens bíblicas que falam sobre a vinda do Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória, Mateus 24:30, se referem ao julgamento divino que ocorreu através da invasão e destruição de Jerusalém pelos romanos. Eles podem citar passagens do Antigo Testamento onde a vinda de Deus é descrita em termos de julgamento sobre as nações específicas, muitas vezes acompanhada de sinais cósmicos simbólicos. Em resumo, visão majoritária. Jesus ainda não voltou fisicamente. O ano 70 depois de Cristo foi destruído em Jerusalém, um evento distinto da segunda vinda. Visão minoritária, preterismo. Alguns acreditam que a vinda de Jesus ocorreu espiritualmente ou em julgamento no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. Outros preteristas parciais ainda esperam um futuro retorno físico. É importante notar que o preterismo, especialmente o preterismo total, é uma visão minoritária dentro do cristianismo e geralmente difere das interpretações tradicionais das escrituras sobre o fim dos tempos. A maioria dos cristãos continua a esperar um futuro retorno literal de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, deixe essa reflexão aqui abençoada. Se inscreve no canal, o canal é nosso. Curte, comenta, compartilha. Trarei novos vídeos com temas polêmicos e abençoados da Bíblia para enriquecer a nossa vida espiritual. Amém, meus irmãos? A graça e a paz de Cristo a todos.